Eu estou muito feliz em estar aqui com vocês. Deu certo, acabei de chegar, literalmente de São Luís do Maranhão. Eu estava ontem lá em São Luís do Maranhão, Imperatriz do Maranhão. Tive que voar para São Luís do Maranhão. Passei a madrugada no aeroporto esperando um voo, porque cancelaram o meu voo para estar aqui. Então chegamos hoje de tarde em Guarulhos. Entrei no carro, vim direto para cá. E a primeira oração que eu queria pedir para você nessa noite. Posso te pedir uma oração nessa noite? Posso contar com a tua ajuda? Eu preciso de oração para que a minha esposa não veja aquele aplicativo de velocidade no telefone. A gente conseguiu reduzir 50 minutos lá de Guarulhos para cá. Então a gente veio acelerado. Eu vou entrar no modo 2.0 aqui acelerado com você nessa noite, tudo bem? Eu sou o Gabriel Borges, como falaram, eu estou muito feliz em estar aqui. Obrigado, pastor Jean. Obrigado por todo o corpo pastoral, por abrir as portas, para abrir essa oportunidade de estar aqui com vocês. Eu estava, assim como eu falei, ontem de noite lá em São Luís do Maranhão, e milagres aconteceram. Literalmente, pessoas foram curadas, as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. No final do culto, um homem, ele era um dos pastores, ele chegou até a nós, no final do culto ele falou assim: Gabriel, alguns anos atrás, 10 anos atrás, eu perdi a minha audição do lado direito. Ele estava conversando comigo e ele não conseguia escutar do lado direito. E eu lembro de estar conversando com ele e ele também falou para mim: olha só, nesse mesmo lado direito, teve um derrame no meu olho e acabou que afetou todo esse lado de cá e eu perdi a audição parcialmente. Ele botava a mão no ouvido, no outro ouvido bom, e ele não conseguia escutar nada. E aí nós fomos orando por ele, oramos por ele. No final daquelas orações, aquele homem foi curado e voltou a escutar para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Eu estou muito empolgado, sabe, a palavra de Deus fala lá em Mateus capítulo 28, Marcos capítulo 16. Na verdade, Mateus 28, a Bíblia fala que toda autoridade foi dada no nome de Jesus. Fala assim comigo: toda autoridade foi dada ao nome de Jesus. E o mesmo Jesus fala conosco que nós devemos impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Quantos creem em curas e milagres aqui nessa noite? Quantos têm fome para receber mais do Senhor? Antes de nós entrarmos na palavra, eu queria que você colocasse a mão rapidamente no teu coração. E se você pudesse, por 30 segundos, somente agradecer ao Senhor no teu lugar. Só honra a presença de Deus no teu lugar. Espírito Santo, nós te adoramos. Nós te adoramos. O Senhor tem liberdade. Nós te adoramos, Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo nesse lugar. Nós te damos total liberdade. Se você ora no Espírito, só por 30 segundos, só ora no Espírito no teu lugar. Se você fala em outras línguas, se você não fala em outras línguas, não tem problema, só vai levantando a tua adoração ao Senhor aí mesmo sentado. Nós te adoramos, Senhor Deus. Nós te adoramos. Nós te adoramos. O Senhor tem liberdade. Se você puder, só erguer as tuas mãos, sentado mesmo aí no teu lugar. Só vai levantando a tua adoração por mais 2 minutinhos. A palavra de Deus fala que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dEle, ali Ele estaria. Tantas pessoas aqui. Eu sinto uma atmosfera tão profética nessa noite sobre nós. Oh,
Vai dando liberdade ao Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Vai falando, eu te dou liberdade, Espírito Santo de Deus. Mais. Sabe, como uma esponja que vai sugando uma água, vai puxando dessa atmosfera. O Senhor já está ministrando os corações. Ao longo dessa conferência existe tanta coisa acontecendo. O Senhor tem mais para depositar sobre você nessa noite. Se você tem um pouquinho mais de fome, vai só puxando. Mais. Mais da tua unção. Nós te damos liberdade, Espírito Santo. Aumenta a nossa fome pela tua presença. Aumenta a nossa fome pela tua presença nessa noite. Nós te adoramos. A palavra de Deus fala em Ezequiel 47 de um rio. E aquele homem vai entrando no rio, águas que davam no tornozelo, águas que davam no joelho, águas que davam nas cinturas. Mas nessa noite nós iremos para águas que só se atravessam a nado. Vai orando no teu lugar mais, Espírito Santo. Enche esse lugar agora com a tua presença. Mais da tua presença. Alguns vão sentir como se fossem lágrimas caindo do teu rosto. O Espírito Santo está renovando a chama do primeiro amor nessa hora. Eu sinto muito forte no meu espírito o Senhor renovando as chamas do primeiro amor. Lágrimas, o dom das lágrimas nessa noite. Alguns estão sendo renovados exatamente agora pela unção que quebra o jugo. Mais Espírito Santo, o Senhor tem liberdade. Tens liberdade, tens liberdade. Lá da ponta do salão até aqui na frente, vai aumentando o nível das águas nesse lugar. O nível das águas estão aumentando nesse lugar. Mais, a presença de Deus está entrando nesse lugar. Vai puxando, vai sugando. Existe mais para você nessa noite. Assim como aquela mulher que falava: se eu apenas tocar na orla das vestes do Senhor, eu serei curada. Existe cura para você nessa noite. Existe salvação para você nessa noite. Existe libertação para você nessa noite. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Se você desejar ficar no pé no teu lugar, nós vamos ficar aqui mais uns 2 minutinhos só adorando ao Senhor. Se você tem fome por mais do Senhor, vai se colocando de pé e vai se entregando a Ele. Vai indo atrás no rio. O Senhor nessa noite está nos ensinando a surfar no Espírito. Existe uma onda vindo sobre nós e o Senhor está nos empurrando agora nessa onda. Alguns ainda estão um pouco travados. Você não recebeu tudo aquilo que você tinha que receber, mas o Espírito Santo está te dando um empurrão nas costas agora. Existe renovo para você. Existe batismo no Espírito Santo para você. Existe dons para você nessa noite. Mas se apenas tocarmos nas orlas das vestes do Senhor, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Continua, vai se entregando, vai se entregando, vai se entregando.
Até mesmo o peso está saindo dos ombros nessa hora. Eu vejo peso e fardos saindo do ombro nessa hora. Mentira sendo quebrada, acusação sendo quebrada, traumas sendo quebrados na autoridade do nome de Jesus. Onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, aumenta as águas nessa noite. Mais. Uau, mais. Essa é uma noite de ativação. O Senhor está ativando algumas pessoas nessa noite. Mais. Você que tem orado, Senhor Deus, me usa, eu quero me mover em dons e milagres. Levanta a tua mão. Você que tem orado, eu quero me mover em dons, milagres, curas. Agora, nessa hora, vai puxando na atmosfera. Tem uma transferência de unção para você nessa noite. Você que tem pedido, Senhor Deus, usa as minhas mãos. Vai puxando. Mais. Você que tem também orado, Senhor Deus, incendeia o meu coração. Eu quero ser uma chama viva, ambulante. Existe mais para você nessa hora. Vai puxando, mais. O rabadarabaxeri, anarabacanda rabaxeri, analalaeri, anarabababaxeri, candarabá, radarabababaxori, anarabá, mais. Nós te damos liberdade, Espírito Santo. A palavra de Deus fala que onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Enquanto eu vim orando lá de São Paulo até aqui, o Senhor foi colocando algumas palavras no meu coração. E na verdade a palavra de Deus fala lá no livro de Coríntios, na carta de Coríntios, sobre alguns dons mencionados. E uma das coisas que nós cremos, como Zion, como Dunamis, e eu sei que também você crê nisso, é o dom da palavra de conhecimento. Enquanto eu estava orando por vocês nessa noite, o Senhor foi me falando algumas características. E eu sinto que existe uma janela de cura nessa noite. Quantos creem nisso, se você crê que existe uma janela de cura? Deixa eu falar algo. A palavra de Deus fala que o testemunho de Cristo é o espírito da profecia. Então todas as vezes que existe uma manifestação de Cristo, existe uma janela que se abre. E eu realmente creio que hoje à noite é uma noite de ativação, de dons, milagres, maravilhas, para que nós possamos sair daqui cheios do Espírito Santo. Quantos creem nisso? De maneira muito sucinta. Enquanto eu orava, eu sentia sobre uma torção no tornozelo esquerdo.
Eu acho que essa torção aconteceu ainda nessa semana. Eu via como se fosse uma dor muito forte na lateral do teu pé esquerdo, até mesmo uma possivelmente um parcial rompimento. Se você está aqui e você teve uma torção no teu tornozelo esquerdo e você tem sofrido com isso, levanta as tuas mãos. Eu quero orar com você nessa noite. Eu senti muito forte no meu espírito. Tem algumas pessoas, tá bom. Então, o que nós vamos fazer? Você que está, se a tua condição for chamada, você vai só se colocar de pé e você vai acenar para mim, tudo bem? Todo mundo pode permanecer de pé, a gente está engajado. Entenda algo, nós estamos aqui juntos, o Espírito Santo está fluindo. E quando nós temos unidade, é como aquela churrasqueira, você vai colocando lenha, o negócio vai aumentando. Eu quero sair daqui dessa noite arrastado pela glória do Senhor, amém? Tá bom, então, tornozelo esquerdo, rompimento parcial. Levanta sua mão mais uma vez, nós queremos orar por você, você está sentindo essa dor. Tá bom. Eu também sentia sobre um jovem branco, e se eu pudesse até mesmo dar um passo de fé aqui, eu via que ele tinha cabelo preto, ele tinha desvio de septo. Você é um jovem, cor branca, teu cabelo é preto, e você tem desvio de septo, e você tem sofrido com esse desvio de septo. Eu sei que o Senhor quer te curar nessa noite. Se você está aqui e você tem essa condição, só levanta a tua mão, por favor. Eu quero orar por você. Tem um jovem aqui, um homem. Tem uma moça lá atrás, eu estou te vendo. Tem mais algumas pessoas aqui. Desvio de septo. Eu senti muito forte isso. Um desvio de septo. E o Senhor trazendo como se fosse um sopro do Espírito Santo nessa noite. Eu creio que o Senhor vai te curar. Eu também, enquanto orava, sentia como, isso aqui é interessante, era como se fosse uma fisgada no teu dedo do meio, involuntária. Você está parada e o seu dedo começa a fisgar. E se eu puder tomar um passo de fé, eu creio que é na tua mão esquerda, fisgadas aleatórias. Se você está aqui, você tem sofrido desses espasmos, fisgadas aleatórias na tua mão, levanta a tua mão, eu quero orar por você nessa noite. Lá no fundo tem algumas pessoas, muito interessante. Foi a primeira vez, eu acho, que eu senti dessa forma. Era como se fosse fisgadas. E a mesma coisa acontecendo na panturrilha direita. Eu via como se fosse uma fisgada vindo daqui do calcanhar de Aquiles, subindo até aqui o teu joelho. Se você está aqui, você também tem sofrido dessas fisgadas na tua panturrilha, levanta a mão. Eu quero orar por você nessa noite. Tá bom. Eu escutei no meu espírito que o Senhor queria curar caroços nessa noite. Então, se você tem qualquer tipo de caroço nas tuas mãos, no teu corpo, na região do teu pescoço, em qualquer parte do teu corpo, levanta as tuas mãos, eu quero orar por você nessa noite. Se você tem algum tipo de caroço, deixa eu te falar algo. Mais ou menos uns 3 meses atrás, eu estava numa igreja ministrando, o pastor Daniel Alencar estava comigo, não sei se vocês conhecem. Ele estava liderando a adoração, eu estava pregando. No meio da palavra, o Espírito Santo invade aquele lugar. As pessoas começam a ser curadas. Eu lembro que nós oramos especificamente sobre caroços. E naquela semana, mais de 5 pessoas foram 100% curadas de caroços nas suas mãos. Na verdade, teve uma mulher que ela teve que passar por 2 médicos, e o pastor depois me mandou uma mensagem falando assim: Gabriel, a mulher passou pelo primeiro médico, ela tinha mais de 8 caroços na região da barriga, sumiu completamente. Depois ela foi no outro médico, sumiu completamente, ela está com um atestado que ela foi 100% curada naquele dia que você estava lá. Eu creio que Deus quer curar nessa noite. Então, se você tem caroço, só levanta as tuas mãos. Caroço, eu quero orar por você. Tá bom, eu também escuto um nome, Janaína. Janaína, tem alguma Janaína aqui nessa noite? Janaína, e eu sentia, eu não estou vendo a Janaína, mas antes de ver ela, vou entregar o que eu estou sentindo. Janaína, eu sentia como se fosse fortes dores nas costas. E até mesmo uma possível escoliose. Eu não sei se faz sentido para a Janaína. Eu quero orar pela Janaína. Se a Janaína estiver aqui e tiver essa condição, só levanta a mão, eu quero orar por você. É você, Janaína? Você tem dores nas costas? Muitas dores nas costas. Tá bom, eu creio que o Senhor vai te curar nessa noite. Tá bom.
Você que tem qualquer tipo de dor no teu corpo, e a sua condição não foi chamada aqui agora, você está sentindo exatamente agora, dor no teu ombro, dor nas tuas pernas, dor na tua cabeça, coluna, você tem um braço, uau, se você tem um membro mais encurtado do que o outro também, de repente o teu braço ou a tua perna, levanta a tua mão, eu quero orar por você, a irmã aqui, tá bom, deixa eu contar um outro testemunho para você. 1 ano atrás, mais ou menos, eu estava lá na Dunamis Farm. Quantos conhecem a Dunamis Farm? Estava lá na Dunamis Farm, e aí um jovem chega para mim e fala assim: Gabriel, eu tive um acidente, e para reconstruir a minha perna, eu tive que tirar parte do meu osso para reconstruir. E ele tinha uma perna maior do que a outra, e ele caminhava e sofria de muitas dores, porque era tudo desalinhado. E naquele momento, numa oração lá no Plaza da Dunamis Farm, o Senhor começou a curar aquele homem. Eu impus as mãos sobre ele junto com outras pessoas, e durante a oração, aquela perna que era maior do que a outra, na verdade se torna menor, porque ela cresceu mais do que a outra que estava maior do que aquela. Literalmente, enquanto nós orávamos, a perna daquele cara começa a crescer, e eu estou olhando assim: Deus, eu nunca cheguei nessa parte do milagre, o que eu faço agora? Eu tenho que orar para voltar atrás. Naquela tarde, aquele jovem foi 100% curado, e a coluna dele foi 100% restaurada para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Se você tem algum tipo de diferença nos teus braços, faz o teste assim, ó. Você que sofre com dores, somente se você tiver, eu creio que o Senhor vai te curar nessa noite. Membros que são diferentes tamanhos de um do outro, tá bom? Enxaqueca crônica também, eu sinto muito forte enxaqueca crônica. Você que sofre de enxaqueca crônica, você está sentindo inclusive agora uma dor nessa parte de trás da tua cabeça. Uma dor na parte de trás da cabeça. Você está aqui, eu vi que era uma mulher que estava de vestido de roupa vermelha. Se você está aqui, você usa vermelho, você tem enxaqueca crônica, só ali, é vestido que você está? Olha só que loucura. Tá bom. Então, vamos lá. O que está acontecendo aqui? Deixa eu te ensinar uma coisa. A palavra de Deus fala que a fé e o risco caminham juntos. Então, quando Jesus empodera os discípulos para ir pregar o evangelho, ele já começa falando: toda autoridade me foi dada. Ou seja, quando nós estamos pregando o evangelho, nós não estamos indo na autoridade própria, nós estamos indo na autoridade de alguém que morreu, ressuscitou no 3º dia e vivo está na direita do Pai. Quantos creem nisso? Então, só que às vezes nós precisamos dar passos de fé. Isso aqui é um passo de fé. E é uma posição onde, se Deus não aparecer, nós temos um problema, não é verdade? Se Deus não aparecer, a gente está lascado. Mas eu creio que o Senhor quer curar pessoas nessa noite. Então, se você teve qualquer uma dessas condições chamadas, e você está com dores no teu corpo agora, só acena aqui para mim, por favor. Tá bom, mantenha a tua mão acenando. Continua acenando, eu vou te explicar já. Você que está perto dessas pessoas e você não tem nenhum tipo de dor ou condição no teu corpo, seja muito bem-vindo ao time de ministração desse culto. O que você vai fazer? Você vai se colocar de pé no teu lugar. Você vai perguntar se você pode impor as mãos sobre o ombro dessa pessoa. Você vai perguntar qual é a condição que ela está sofrendo nessa hora. Pergunte para ela o nome dela. Pergunte para ela se ela está sentindo algo, se é uma dor. Se você puder abrir, você abra com essa pessoa. Se você preferir não compartilhar, não tem problema. Uma vez que você sabe da condição dessa pessoa, agora você pode orar especificamente por aquilo que você quer. Entenda algo, volta aqui para mim os teus olhos. O Espírito Santo está nos ensinando muitas coisas nessa noite. Você lembra quando Jesus estava de frente daquele cego Bartimeu? O cara era cego. Jesus chega para ele e perguntou assim: o que queres que eu te faça? Existe algo quando nós verbalizamos a nossa condição. E eu creio que o Senhor vai curar pessoas nessa noite, tudo bem? Então agora que você sabe o nome dessa pessoa, você sabe a condição que ela está sofrendo, seja uma dor, seja um braço encurtado, seja um ligamento rompido, seja enxaqueca, escoliose, septo entupido, desvio de septo, você vai começar a orar agora na autoridade do nome de Jesus, tudo bem? E todos que estão ao redor, se você não está orando por uma pessoa, eu queria te convidar, só levanta as tuas mãos para algum lugar. Se você mirar em qualquer lugar aqui, você vai acertar uma pessoa.
Então só começa a orar. Agora a igreja, levanta sua voz em oração. Nós vamos começar a orar por cura nessa hora. Continua orando, continua orando. Pai, nós oramos agora. Tua palavra fala lá em Isaías que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as tuas pisaduras nós fomos sarados. Senhor Deus, nessa noite nós oramos sobre cada mão erguida aqui nesse lugar, e nós te pedimos agora por 100% de cura. Nós oramos agora sobre toda dor de cabeça, enxaqueca, bata em retirada agora. Dor na coluna, bata em retirada agora. Escoliose, seja endireitada agora. O Senhor está tocando nas colunas exatamente agora, curando inclusive hérnias. Se você tem alguma condição de hérnia, vai puxando. Pai, toca agora nas hérnias. As hérnias, Senhor Deus, na L5, L6, S1, hérnias umbilicais, agora em nome de Jesus, 100% de cura. Nós clamamos agora pelos ligamentos. Ligamentos sejam restaurados em nome de Jesus. Ombro, volte para o lugar em nome de Jesus. Tornozelo, volte para o lugar em nome de Jesus. Dor, bata em retirada agora. Todo espírito de enfermidade, nós te repreendemos desse lugar agora, e nós declaramos: aonde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Nós clamamos agora, fascite, toda fascite plantar sendo curada agora. Epicondilite sendo curada. Tem pessoas sendo curadas de epicondilite exatamente agora. Exatamente agora, epicondilite seja curada, toda dor bata em retirada, todo desconforto bata em retirada. Nós clamamos agora por 100% de cura, em nome de Jesus, amém, amém. Tá bom, o que nós vamos fazer agora? Fica de pé no teu lugar. Você que recebeu a oração, faz um teste rapidinho. Se você foi curado, você tem que verificar aí, se a dor está aí, se você tinha algum movimento que você não poderia fazer, se os teus ouvidos se abriram, se os teus olhos se abriram, o teu septo. Tem algumas pessoas que já foram curadas aqui. Tá bom. Beleza, então o que nós vamos fazer? Faz o teste rapidinho, faz o teste rapidinho. Eu preciso que você faça o teste, para que nós possamos dar toda a honra e toda a glória para o Senhor Jesus. E se você foi curado nessa noite, eu preciso que você acene aqui para mim, para que nós possamos contar. Eu vou começar por aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 30... Ah, não dá para contar. Aplauda mais forte ao Senhor. Aplauda mais forte ao Senhor. Ele vive. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Quantos sentem a presença de Deus aqui nesse lugar? Eu não sei o que vai acontecer nessa noite. Você está com fome para receber mais de Deus aqui? Eu estou com fome. Tá bom. Eu tenho uma... Tem alguma Mariana? Eu escutei Mariana 36. Eu não sei se é 36 anos, se você calça 36. Mariana 36. Tem uma menina lá atrás. Tá bom, o que... Alguém, por favor, só dá um grito aí. O que significa Mariana 30... Bom, antes de você gritar, tá bom. Eu vou entregar o que eu senti da parte do Senhor. Eu anotei aqui. Mariana, você consegue só acenar aqui para mim, para eu poder te ver? É você de branco, né? Beleza. Mariana, eu via muitas cores sobre a tua cabeça.
e eu senti o Senhor te vestindo com uma veste nova, trazendo restauração e alegria para muita coisa que você passou nesses últimos meses da tua vida. Eu não sei se você passou por perdas, mas eu via o Senhor restaurando a alegria da salvação. Eram muitas cores. Eu via o Senhor vindo invadindo com paz na tua casa, paz no teu coração, paz nos teus familiares. E esse manto era um manto como se fosse uma veste sacerdotal que te cobria, e você era restaurada na tua alegria. Inclusive, o Senhor também está te curando de insônia. Eu não sei se você tem sofrido com insônia, você não tem conseguido dormir. Faz sentido isso para você? Se não fizer sentido, não precisa falar que faz sentido, mas eu senti o Espírito Santo te curando de insônia. E também como um sinal e um testemunho, assim como Paulo foi um testemunho vivo daquilo que ele fazia e depois ele se tornou. Eu vejo o Senhor usando tudo isso que você passou e você se tornando uma testemunha viva para as pessoas ao teu redor. Eu também escutava a palavra criatividade. Eu não sei se você trabalha com criatividade, se você mexe com marketing, alguma coisa do tipo, mas eu vi o Senhor renovando a criatividade na tua vida. Assim como Bezalel, que ele era ungido pelo Senhor para construção de coisas, criação de coisas. Eu queria declarar sobre isso, sobre a tua vida. Se você puder, igreja, só estenda as tuas mãos lá para... Eu até já esqueci o nome dela. Mariana. Se você puder, por 30 segundos, só libera as tuas palavras sobre a vida da Mariana nessa hora. Aquilo que o Senhor colocar no teu coração sobre restauração, sobre vestes novas, sobre um manto novo, alegria da salvação. Senhor Deus, nós oramos agora pela Mariana. Nós te pedimos agora em nome de Jesus por uma restauração por completa em todas as áreas da vida dela. Pai, toca agora com os teus braços de amor. Eu vejo Deus te envolvendo agora com os braços de amor. Mas, Senhor Deus, nós abençoamos a Mariana agora e nós te pedimos mais da tua presença. Mais da tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Feche teus olhos mais uma vez, continua adorando o Senhor. Eu sinto uma atmosfera profética aqui, nós não queremos perder isso. Se você puder, só erga as tuas mãos, vai adorando ao Senhor por mais um pouquinho. Te adoramos, Senhor Deus, te adoramos, Senhor Deus, te adoramos, Senhor Deus, te adoramos, Senhor Deus. Vai adorando a Jesus, vai olhando para Cristo. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Mais Espírito Santo. Enche cada coração nessa hora. Renova, renova, renova. Dom da fé, dom da fé, dom da fé, dom da fé. Mais Espírito Santo. Renova cada pessoa aqui. Renova mais, mais. Mais. Repete bem forte comigo. Senhor Deus, Senhor Jesus, Senhor Espírito Santo, eu te dou liberdade
para o Senhor falar comigo nessa noite e me ativar em tudo aquilo que eu preciso. Que eu saia daqui nessa noite encharcado pelo Teu Espírito Santo. Se senta no seu lugar rapidinho. Abra a Bíblia comigo lá em Atos capítulo 17. Quantos estão sentindo a presença de Deus aqui? Tá bom, nós vamos pular para a palavra rapidamente e depois eu já gostaria de voltar para continuarmos nesse momento de adoração e também ministração, tudo bem? Posso contar contigo? Tá bom, Atos capítulo 17, versículo 1. Eu queria te pedir, não se distraia, tem alguma coisa que o Senhor está fazendo nessa noite? Eu realmente sinto que é uma noite de transferência de unção. Atos 17, versículo 1, a palavra de Deus fala: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia a sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres da alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados, e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. E Jason o recebeu em sua casa. Atos 17:1 é literalmente a expressão do que significa uma cidade inteira ser tocada pelo poder do Espírito Santo. A palavra fala, do versículo 1 em diante, que Paulo, como de costume, ia até a sinagoga para debater aquilo que ele acreditava com as pessoas daquela localidade. E ao fazer isso, à medida que nós lemos o texto, nós vamos entendendo que Paulo, ele chegava naquele lugar, ele ia para a praça pública, ele começava a debater, explicando, fala assim comigo, explicando, e provando, fala assim, provando. Paulo ia explicar aquilo que ele cria, e ele também ia provar aquilo que ele cria, e enquanto ele fazia isso, pessoas começaram a ser atraídas até Paulo. Não é à toa que a palavra fala que mulheres de alta posição eram atraídas para Paulo enquanto ele fazia. Só que, à medida que aquelas mulheres eram atraídas, e aqui a ênfase não é simplesmente as mulheres, mas pessoas sendo atraídas, pessoas de influência sendo atraídas, existe também uma resistência aqui nesse lugar. A palavra fala que tinham alguns desocupados. Repete comigo bem forte: desocupados. Esses desocupados estavam atrapalhando o mover de Deus naquela cidade. Pela primeira vez, o evangelho estava chegando a Tessalônica. Paulo estava passando por aquela região e ele começa então a debater com aquelas pessoas. E à medida que ele vai fazendo isso, confusão acontece. Eles estão procurando um meio de colocar eles na prisão, e eles começam a falar: esses que têm virado o mundo de ponta cabeça acabaram de chegar aqui nesse lugar. Enquanto eu li esse texto, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, falando: Gabriel, isso aqui é uma expressão exata do que acontece quando o poder de Deus invade uma cidade. Aquilo que nós estamos experimentando aqui nessa noite, sinais, maravilhas, curas. Quantos aqui creem que isso aqui não deve ficar aqui dentro dessas 4 paredes? Levanta a mão se você crê nisso. Glória a Deus que você crê nisso. Isso significa que você está sendo impelido pelo Espírito Santo a viver um estilo de vida que vai trazer transformação. O Senhor nos chama para ser transformadores e não espectadores. Fala assim comigo: transformadores
e não espectadores. Vira para quem está do seu lado, olha bem dentro do olhinho dela, bem bonito, e fala assim, ó, transformadores, não espectadores. Agora vira para a pessoa que você ignorou do outro lado, eu vi você ignorando. Olha para ela e fala assim, ó, você é um transformador. E não é de parede. Você é um transformador da sociedade. O Senhor nos chama para ser transformadores. Agora, Paulo está no meio dessa situação e ele está agora na praça pública debatendo o evangelho. Só que uma cidade inteira está sendo transformada. Uma vila inteira, um povoado inteiro. As pessoas estão literalmente falando, esses que têm causado alvoroço acabaram de chegar aqui nesse lugar. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Como seria se amanhã, quando você entrasse na tua academia para meter o teu treino de peito, as pessoas falassem assim para você, esse cara cheio do Espírito Santo acabou de entrar aqui nesse lugar. Como seria se você entrasse na farmácia amanhã e a farmacêutica falasse assim, meu Deus do céu, essa que só acaba com as nossas vendas, acabou de entrar aqui dentro dessa farmácia. Ela vai impor as mãos sobre todos os enfermos aqui, todo mundo vai ser curado. Como seria se nós, ao andar, caminhar na rua, sinais e maravilhas nos acompanhassem? Quantos estão entendendo aquilo que eu estou falando? Meu amigo, isso é uma realidade para mim e para você. A palavra de Deus fala que aquele que crê no Senhor, obras maiores farão, e esses sinais acompanharão aqueles que creem. Quantos creem que o Senhor pode fazer infinitamente mais? Só que, olha só, entenda isso. Paulo, ele está numa posição agora de desafio. Ele está pregando o evangelho numa cidade. Ele está manifestando o reino de Deus nessa cidade. Sinais e maravilhas estão acontecendo. Agora ele está sendo acusado para ser uma daquelas pessoas que seriam colocados na cadeia. O que leva Paulo a ter essa convicção a ponto de se posicionar no meio de uma resistência? O que nos leva a permanecer diante de uma resistência? Se nós queremos e cremos na transformação da nossa cidade, cremos e queremos na transformação da nossa escola, da nossa faculdade, do nosso trabalho, nós teremos resistência. Fala assim comigo, resistência é normal. Você deveria estar preocupado se você não estiver enfrentando resistência na tua vida. Se você não estiver enfrentando resistência na tua vida, é bem provável que você esteja remando na direção errada. A própria palavra fala, Jesus falava, vocês no mundo terão aflições. Agora Paulo está tendo uma aflição, só que o que leva Paulo a esse lugar de posicionamento? Repete bem forte comigo, como um pentecostal cheio do Espírito Santo. Esqueci o que eu ia falar, meu Deus. Revelação. O que leva Paulo a ter esse comportamento é um comportamento de revelação. Atos 17 só acontece na vida de Paulo, porque Atos capítulo 9 entra na vida de Paulo. Paulo era um matador, Paulo era uma pessoa que literalmente perseguia os discípulos. Agora ele está diante de uma situação, trazendo um impacto dentro de uma cidade pela primeira vez, mas isso aqui teve um ponto de partida. Atos 17 só acontece na vida de Paulo, porque Atos capítulo 9 acontece antes na vida de Paulo. Você lembra daquilo que está escrito em Atos capítulo 9? Enquanto Paulo respirava ameaça contra os discípulos, ele foi até os chefes da sinagoga, procurando uma carta para colocar aqueles que eram do caminho na prisão. E no caminho, fala assim, de repente, uma luz brilha diante dos seus olhos, ele perde a sua visão, ele perde a sua audição, e ele só escuta, na verdade ele perde a visão, ele começa a escutar uma voz, Saulo, Saulo, por que me persegue? Para pensar nisso. Paulo não estava nem pesquisando, nem tentando encontrar o Senhor, e de repente encontrou ele naquela tarde. Nós precisamos ficar atento aos de repentes de Deus na nossa vida, aquilo que muda a nossa história por completo. Naquele momento, enquanto Paulo estava tentando fazer uma perseguição, ele tem um encontro com o de repente de Deus, e nesse de repente, ele perde a sua visão. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa, conhecimento
é diferente de revelação. Muitas pessoas têm muito conhecimento e pouca revelação. Você conhece aqueles cabeçudos da Bíblia? Você conhece aquele cara que conhece a Bíblia de capa a capa? Você fala de tal versículo, o cara não te dá nem a chance de abrir, ele já... Ageu não sei o que lá. Quem sabe onde fica Ageu? Brincadeira, eu sou pastor, tem que saber onde é. Malaquias, tipo, cara, meu Deus. Brincadeira. Mas conhecimento é diferente de revelação. O que transforma é uma revelação viva, não um conhecimento vivo. O problema é que na nossa geração, quantos aqui são jovens de 50 anos para baixo? Levanta a mão se você é um jovem de 50 anos para baixo. Tá bom. Se você tem de 50 anos para cima, você é um jovem adulto, você ainda é novo, amém? O problema da nossa geração é que nós queremos transformar o mundo com o nosso conhecimento. O mundo só será transformado através da revelação de quem Jesus Cristo é. Nós queremos transformar a sociedade, queremos transformar nossa escola com conhecimento. Aí sabe o que nós fazemos? Vamos para o embate. Começamos a debater na internet, começamos a debater no Twitter, começamos a debater nas conversas. Debate não leva a nada, revelação leva a um lugar de arrependimento. Paulo está tendo uma revelação de quem Cristo era. Naquele momento ele perde a sua visão. Entenda algo, não era apenas uma cegueira natural. Era uma cegueira espiritual sendo transformada em uma renovação do espírito. Crise. Uma crise instaurada na vida de Paulo. Ele está em crise. 3 dias sem comer e sem beber. Por que é importante nós termos a nossa visão renovada? Meu amigo, a palavra de Deus fala no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 22, que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será mau. Ou seja, existe algo relacionado à maneira que nós enxergamos as coisas. Deus não te deu esse olho bonito que você tem aí, apenas para você enxergar fisicamente as coisas ao teu redor. Deus colocou uma capacidade de visão nos teus olhos, para que você possa entender que a tua visão vai determinar a tua maneira de se comportar nessa terra. Fala assim comigo, cosmovisão. Paulo estava tendo uma transformação de cosmovisão, literalmente. Ele estava tendo uma transformação de cosmovisão. E é tão importante ter transformação de cosmovisão, porque a cosmovisão é o conjunto e os princípios e valores que nós temos como sociedade. Eu lembro que quando eu cheguei na Tailândia pela primeira vez, eu ainda não pastoreava a Zion Jundiaí, eu não estava à frente do Dunamis Music, eu tinha acabado de casar com a minha esposa. Eu lembro que nós chegamos na Tailândia, nós moramos alguns anos na Ásia, pregando o evangelho para povos não alcançados. E eu lembro quando eu cheguei na Tailândia, foi muito desafiador, porque aquelas pessoas na Tailândia tinham uma cosmovisão muito presa a deuses, a religião, a uma cosmovisão budista. E essa cosmovisão fazia com que aquele povo fosse completamente aprisionado na sua mente. Eu lembro de uma vez que nós estávamos indo pela rua, orando, pregando o evangelho, e a nossa tradutora entra então dentro de um templo, e quando ela entra dentro desse templo com a gente, nós vamos passando por esse templo, e tem sinos nesse templo pendurado. Ela vai passando, tocando o sino, aí pula, vai para o poste, toca o outro, aí toca o outro, aí toca outro sino, aí toca outro sino, e eu estou vindo atrás dela perguntando, por que você está tocando esse sino? Aí ela falou assim, eu não sei. Eu falei, ué, mas como que você não sabe? Ele falou, eu não sei, eu cresci tocando esse sino, meus pais me ensinaram a tocar esse sino, e eu continuo tocando esse sino. A cosmovisão era tão presa que fez com que ela passasse anos e anos da vida dela fazendo algo que não levaria a nada. Assim como também em 2018 nós estávamos em uma viagem lá no Nepal. Quantos aqui sabem onde fica o Nepal? Levanta a mão se você sabe. Na parte mais alta da face da Terra, literalmente. Um dos lugares mais altos do planeta Terra. Em 2018 nós levamos uma equipe missionária para lá. E eu lembro que em um dia normal de evangelismo, o Senhor falou conosco que nós deveríamos entrar dentro de um lugar alto para adorar o nome do Senhor.
Nós então saímos da base missionária, começamos a procurar um local alto na cidade de Katmandu para levantar um altar de adoração ao Senhor. E nós fomos subindo, até que de repente a minha esposa teve uma visão, como se fosse um local amplo, onde ela enxergava toda a cidade. E nós começamos a procurar esse local. Acontece que quando nós chegamos nesse local, esse local era um templo hindu. Era um templo hindu em Katmandu. Nós paramos então na porta desse templo, começamos a adorar o Senhor, pegamos o violão, começamos a cantar. De repente vem um senhorzinho de dentro do templo, ele vai para fora do templo, senta na escada, fica olhando para a gente está tentando conversar com ele. Eu não entendo hindu, a gente não conseguia falar, ele não falava inglês direito, ficou aquela conversa meio de maluco, sabe? Quando você está tentando conversar com alguém e você não sabe, aí você fica todo mundo, você ri, aí ela ri. Vai ser. E aí o nosso tradutor chega e eu começo a pregar o evangelho para ele. E na verdade aquele senhor, olha só como é que Deus faz as coisas. Ele falou assim: eu gostaria de levar vocês a um lugar onde ninguém nunca pisou, nenhum gringo pisou. Aonde que é? No local mais alto desse templo. Ele nos levou ao terceiro lugar, ao terceiro andar daquele templo. Ele abriu a janela, a porta do terraço. Agora nós estamos vendo Katmandu inteira. E o Senhor estava colocando no nosso coração: erga um altar de adoração. Nós começamos a levantar a mão, adorando, orando. E enquanto nós fazíamos aquilo, o Senhor colocou um incômodo no meu coração muito grande: prega o evangelho para esse homem. E eu percebo que ele tinha algumas argolas no seu ouvido. Ele tinha, se eu não me engano, eu não lembro de cabeça, eram várias argolas no ouvido esquerdo, no ouvido direito. E como eu usei alargador por um tempo, eu cheguei nele, eu falei: olha só, eu também tive brinco. Puxei assunto, comecei a conversar com ele. E eu perguntei: o que significa essas argolas? Ele falou assim: cada uma dessas argolas é um ciclo de 7 anos na minha vida. Eu falei: tá bom, me explica o que isso significa. Ele falou: eu cresci dentro desse monastério, literalmente. Todos os anos da minha vida eu passei dentro desse monastério, e a cada 7 anos eu preciso passar por rituais, e cada vez que eu passo por rituais, eu recebo como se fosse uma graduação espiritual. Ele coloca então uma argola na sua orelha, e por 86 anos, aquele monge passou a sua vida dentro de um templo, adorando a um Deus que não existe. Eu lembro que quando eu comecei a escutar isso dele, o meu coração começou a quebrantar, e começou a me vir um senso de justiça, com compaixão, com dor ao mesmo tempo. Eu estou pensando: meu Deus, eu tenho a revelação que esse homem não tem. Agora eu estou aqui no Nepal, tendo a oportunidade de conversar com um homem, e eu começo então a pregar o evangelho para ele. Enquanto nós pregávamos o evangelho para ele, aquele homem, de maneira muito simples e muito direta, fala: eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Numa tarde normal, dentro de um templo, dentro de um monastério. Ele foi 100% curado de uma dor que ele tinha na coluna, e ele entregou a sua vida para Jesus. Um monge budista, um monge hinduísta. Será que você pode aplaudir o Senhor? Eu fiquei perguntando para ele: você tem certeza que você quer aceitar Jesus? Ele fala: eu tenho. Eu falei: cara, mas você tem certeza mesmo? Porque você vai ter que abrir mão de tudo aquilo que você acredita. Ele falou: é isso que eu estou procurando. E você acredita? Ele falou para mim: eu sei que existem vários cristãos aqui no Nepal disfarçados, e a grande maioria vem até aqui nesse templo, eles ficam louvando aqui na frente do nosso templo, e ninguém nunca teve coragem de pregar o evangelho de Jesus Cristo para nós. Vocês são o primeiro que pregam para nós. E naquela tarde aquele senhor, ele recebe a salvação. Revelação. Existe algo que acontece quando nós temos uma mudança de visão. Existem coisas na tua vida que ainda não foram destravadas, porque você ainda está preso numa visão antiga, numa cosmovisão antiga.
se você não passar por uma renovação de mente, se você não passar por uma renovação do espírito, se você não mudar a maneira como você enxerga o mundo, as coisas que Deus coloca na tua mão, você vai só ocupar o teu tempo aqui nessa terra com nada. Eu não quero sair dessa terra sem ter feito alguma coisa para a glória de Deus. Quantos estão aqui comigo nessa noite e concordam nisso? Revelação. Só que Paulo, ele não está apenas preso na revelação. Olha o que a palavra diz, logo no versículo 2. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que Cristo deveria ressuscitar entre os mortos. E ele dizia: este Jesus que lhes proclamo era o Cristo. Fala assim comigo, proclamação. Não adianta termos só a revelação sem a proclamação. Eu sei que você está numa conferência, você está sendo cheio do Espírito Santo. Quantos estão sendo cheios do Espírito Santo de verdade aqui? O Senhor está renovando a tua visão, glórias a Deus. Mas se você não passar por esse processo de revelação, de mudança de cosmovisão, e você não dar vazão para isso através da tua proclamação, você vai matar as sementes que Deus colocou no teu coração. Existem coisas que só vão germinar ao passo que você compartilha daquilo que você está experimentando aqui nesse lugar. O Senhor está nos chamando como igreja brasileira, como juventude, para não ter vergonha do Evangelho, assim como Paulo fala, eu não me envergonho do Evangelho, na verdade eu dedico a minha vida para o Evangelho. Você já parou para pensar, quantas e quantas pessoas não tiveram a oportunidade de conhecer o Senhor Jesus, porque você não teve a capacidade de ouvir, de abrir a tua boca para pregar o Evangelho? Para pensar rapidamente. Quantas pessoas já não passaram no teu ciclo de amizade, na tua faculdade, na tua escola? Pessoas, ovelhas perdidas. O problema é que muitas vezes nós somos aquele crente 007, não é verdade? Eu já fui um crente 007, eu não tenho vergonha de falar. Eu ia para o domingo, no culto, segunda-feira estava na balada. É o crente 007. Mas eu creio que o Senhor está levantando uma geração de discípulos apaixonados por Cristo que irão pregar o Evangelho. O Senhor quer te usar, meu irmão, à medida que você proclama o Evangelho. Essa palavra proclamar, aqui no original, ela vem do latim proclamare, como se fosse uma proclamação oficial. E quando essa palavra é traduzida do latim para o grego, ela é traduzida na palavra querigma. Fala assim comigo, querigma. Querigma significava uma declaração oficial. Então, quando os cidadãos romanos iam para conquistar um novo território, eles iam sob a autoridade do rei, e ao chegar naquele local, eles querigma, falando, declarando que aquele território era um território de Roma nessa hora. Quando Paulo está declarando, proclamando o Evangelho, ele está falando, é chegada uma nova temporada aqui nesse lugar. Meu amigo, Deus te deu uma boca profética, usa a boca profética por onde você passar. A tua boca é como um gatilho espiritual. Quando você entrar nas atmosferas, você entrar nos locais, vai declarando. Não compactue com a atmosfera que está naquele lugar. Seja um termostato que vai transformar a atmosfera daquele lugar. Você vai entrando no teu trabalho e vai declarando, eu vejo corrupção, eu sinto mentira, mas a partir de agora, onde pisar a planta dos meus pés é meu por herança. Eu declaro que esse lugar pertence ao Senhor, que tem a justiça de Deus. O Evangelho é chegado nesse lugar, verdade, justiça, paz, alegria. Proclame, proclame, proclame. Eu vim aqui nessa noite te pedir, proclame o Evangelho, compartilhe do Evangelho. Compartilhe do Evangelho. Esse Deus que te curou, esse Deus que te manifestou agora um poder sobrenatural, você precisa compartilhar. Assim como Jó falava, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu tenho um novo encontro com você e agora eu posso compartilhar disso. Às vezes nós ficamos com medo. E agora Paulo está diante de uma situação onde ele está proclamando diante da resistência. E ainda assim,
o poder de Deus estava alcançando Paulo naquele lugar. Revelação, proclamação e manifestação. Repete bem forte: manifestação. Nós adoramos a um Deus que é vivo, não é verdade? Quantos acreditam nisso aqui? Levanta a mão bem alto. Tá bom. Então, nós adoramos a um Deus que governa todas as coisas, que tem todo o controle, todo o domínio. Amém? Quantos creem nisso? Levanta a mão bem alto se você crê nisso. Tá bom. Então, o Senhor Deus, através do Senhor Jesus, envia os seus discípulos em Mateus capítulo 28, falando que aqueles sinais iriam acompanhar aqueles que creem. Quando Jesus está enviando os seus discípulos, eles foram enviados através do poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus. E através do Espírito Santo de Deus, eles eram capazes de manifestar o reino de Deus por onde eles passavam. Eu quero te falar nessa noite: não perca a oportunidade de manifestar o reino de Deus por onde você passar. Não perca as oportunidades de orar por um enfermo, orar por um doente, manifestar cura nesse lugar. O Senhor quer te usar com sinais e maravilhas. Quantos creem nisso aqui? 2018 nós estávamos no Nepal, mais uma vez. Na verdade, 2019, nós levamos uma equipe, 2018 nós estivemos no Nepal pela primeira vez. E ao chegar no Nepal, nós fomos para Katmandu. Katmandu era a capital do Nepal. Nós passamos por 2 semanas naquela localidade, acostumando com a altitude daquele lugar. Era tão alto, que se nós não tivéssemos tomando alguns remédios, teríamos embolia pulmonar e morreríamos, porque era muito alto. Então, por 2 semanas, nós estávamos ali esperando em Katmandu, para poder subir as montanhas dos Himalaias e pregar o Evangelho lá no meio das montanhas, para aqueles povos que nunca escutaram falar do nome de Jesus. Depois de 2 semanas, nós entendemos de Deus que era um sinal verde para entrar naquela localidade. Compramos então um ônibus, pegamos aquele ônibus. Quantos aqui já viram aquele ônibus nos vídeos da internet, que é no meio da montanha, uma rua para ir e para voltar? Você sabe daquilo que eu estou falando? Aquele busão que vai literalmente 14 horas de viagem. Nós estávamos caminhando e enquanto nós andávamos, a roda do ônibus saía para fora. Literalmente, 14 horas de viagem. Eu só lembrava da minha mãe falando assim: Gabriel, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não sabia se aquilo era tentar o Senhor meu Deus, eu não tinha a menor ideia, mas eu estava ali: Deus, eu estou aqui. 14 horas, pensa nisso. Na parte da frente do busão, os muçulmanos. Na parte do meio do busão, os hinduístas. Na parte de trás do busão, os brasileiros fazendo a farofada, tocando Faz Chover do Fernandinho, dentro do busão no Nepal. Aquela farofada toda acontecendo. 14 horas de ônibus. Chegamos então num aeroporto, entramos em um teco-teco, literalmente o avião teco-teco. Era daqui até aqui a pilastra, era pequenininho, cabiam de 11 a 13 pessoas dentro desse teco-teco. Ao fechar a porta do teco-teco, a porta do avião não fechava, de tão velho que ele era. Nessa hora, você começa a orar: Senhor Deus, por que eu fui responder aquela oração missionária? Eis-me aqui, envia-me a mim. Será que eu não posso ficar para trás? E de repente o avião liga, aquele cheiro de diesel, cara. Eu estou assim: meu Deus do céu, cara, não acredito que eu vou morrer nos Himalaias assim, dessa forma. O avião decola, vrum, ele começa a voar tão alto, só que as montanhas são tão altas que a gente não consegue sobrevoar as montanhas. Então agora nós temos que voar no meio das montanhas. Sei lá, 50, 100 metros para lá, um paredão de montanhas. 50, 100 metros para lá, outro paredão de montanha, e um avião voando aqui no meio. E pensa, é um teco-teco no meio dos Himalaias, daquele de hélice.
E você estava andando e de repente, sabe o que eu estou falando? O avião vai caindo, você vai orando, pedindo por Jesus, pedindo pelo Espírito Santo, você vai pedindo pelos teus filhos que você nem tem. Pai, eu não casei, me dá a chance de casar em nome de Jesus. Eu não namorei ainda. Você vai orando, meu irmão, você vai botando oração. A gente está ali, 1 hora de voo, e de repente o piloto fala: estamos chegando próximo ao pouso. E eu estou pensando, caramba, a gente vai chegar no pouso agora, então vamos descer. Só que ao invés de descer, ele começa a subir. Eu estou pensando, meu Deus do céu, cara, o que está acontecendo? E o avião vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. E de repente ele vira de lado, e eu vejo uma pista de pouso de 1 quilômetro no topo de uma montanha. Ele taca o avião ali e vai freando. A gente para na beirinha daquele penhasco. Ele dá a volta e agora ele taxia o avião. E eu já estou assim, meu Deus do céu, eu quero voltar para minha mãe, quero voltar para casa. Pensamos que chegamos, mas na verdade não, tinha mais 1 hora de jipe até chegar na tribo, no povo que nós estávamos indo para pregar o evangelho. Descemos 1 hora de jipe, chegamos lá, finalmente chegamos numa igreja. Uma igreja simples, de pedra, cheia de pedra, parede de pedra, tinha um telhadinho em cima. Eles botavam pedra em cima desse telhadinho para que o vento não levasse a telha. Dormimos nessa igreja. Meu irmão, de noite, as aranhas tarântulas começaram a sair de dentro da parede da igreja. Você acredita nisso? E eu estou assim, brother, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu tinha um desodorante aerosol, eu liguei o fósforo, peguei o desodorante e Satanás, vai para o inferno. Aranha do Satanás. Queimamos as aranhas todas. No outro dia, uma pessoa chega para a gente e fala assim: tem uma escola aqui do lado, será que a gente não pode ir lá jogar bola com as crianças e conhecer um pouco melhor dessa vila? Beleza, vamos. Chegamos então na escola. Pensa nisso, quero que você imagine isso comigo. Uma visão linda, no topo da montanha, um rio passando lá embaixo, as neves na montanha, e o campo de futebol era de pedra, porque não tinha grama. Então era tudo de pedra, literalmente, um campo de pedra brita. E as crianças jogando bola ali. Tinha criança, tadinha, que não tinha um dedão, de tanta topada que eles davam na pedra. Não é brincadeira, não é nem para rir, é triste na verdade. Eu sei que você está rindo, está tudo bem. E a gente ali brincando, e aí a gente dividiu. Eu vou ficar com os meninos, minha esposa vai ficar com as meninas. Eu estou com os meninos aqui, jogando bola, e de repente uma menina chega para minha esposa e fala assim: Isa, tem uma menina aqui que é surda, será que a gente pode orar por ela? E a minha esposa falou assim: ora, mas ora tranquilo. Naquela semana tinham queimado 2 igrejas naquela localidade. Então a gente falou assim: ora, mas ora tranquilo. Quantos aqui sabem que nunca é tranquilo? Não é verdade? Nunca é tranquilo. Ela começa a orar. Aquela criança é 100% curada. Ela volta a escutar. E de repente, quando a minha esposa olha ao redor, tem uma turma inteira de surdos esperando para eles orarem por eles. E eu estou aqui com as crianças agora. Dá uma pausa aqui. Se durante esse testemunho, nesses minutos finais, o Senhor for colocando ousadia e fé no teu coração, e você for sentindo o poder do Espírito Santo te tocando, eu creio que o Senhor quer aumentar o nível de ousadia e fé e impartation nessa noite. Você vai só se colocar de pé no teu lugar, eu quero orar e te abençoar. Tudo bem? Se durante esses minutos finais o Espírito Santo cair sobre você, você começar a sentir alguma coisa, você vai só se colocar de pé, nós vamos orar por você e nós vamos continuar. Tudo bem? Então agora nós estamos no meio dessa situação, orando por essas crianças. A segunda criança é curada, a terceira criança é curada, a quarta criança é curada, as 14 crianças foram 100% curadas naquela tarde, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Agora, aplaude o Senhor, acho que você pode aplaudir o Senhor. Agora, eu estou ali no meio dessa situação, as pessoas literalmente começam a formar um burburinho ao redor da gente, e expulsam a gente da escola para a rua, e quando eu vejo,
tem policiais armados, as pessoas vieram para nos prender, porque nós estávamos pregando o evangelho naquela vila que não poderia pregar o evangelho. Eu converso com a minha esposa fala assim: Gabriel, eu vou correr, eu vou voltar para casa, e se você não chegar em 1 hora, eu vou te deixar para trás. Você tem que casar com uma pessoa que cumpra o chamado de Deus na vida dela, amém? Eu estava casado há 6 meses só. Eu não tinha nem entrado na terra prometida direito, eu já estava voltando para o Egito, cara. Eu falei assim: não é possível que eu vou morrer assim, meu Deus. Ela me deixa para trás, eu fico com aqueles homens tentando me bater no meio daquela igreja, no meio daquela rua. Eles formam um montinho de pessoas ao nosso redor. Você consegue ver aqui? Isso, sobe aí. Pode subir. Enquanto eles nos expulsam para fora, vem um senhor de idade. Ele chega para mim, ele bota o dedo no meu rosto e ele fala assim: nós não queremos Jesus aqui nessa vila, nós sabemos aquilo que você veio fazer aqui. Você veio roubar as nossas crianças. Jesus não é bem-vindo aqui nesse lugar. E ele começa a me bater, literalmente, naquela tarde. Eu começo a apanhar. A única coisa que eu estou pensando é: Senhor Deus, não deixa doer. Eu não quero sentir dor aqui no meio desse sofrimento, que eu sei que eu vou passar. Eu estou ali clamando: Deus, o que eu faço? E de repente, entra um cara na roda, ele pega a minha mão, ele faz exatamente assim na minha mão, ele entrelaça os dedos, como eu estou entrelaçado aqui com o meu brother. Qual é o seu nome? Lucas. Com o Lucas. E no meio da multidão, ele vai andando comigo, e ele vai conversando. Ele conversa com os caras que estavam com o pedaço de pau, o pedaço de pedra aqui. Eles largam um pedaço de pau, um pedaço de pedra no chão. Aí ele vai andando para o outro lado, vai conversando com o outro, ele vai falando com as outras pessoas, e aquelas pessoas começam então a largar o pedaço de pau, o pedaço de pedra no chão. E quando eu menos percebo, toda aquela multidão que estava ao redor da gente se dispersou. Aquele cara chega para mim e fala assim: ó, fica tranquilo, foi só um mal entendido, eu já resolvi tudo aqui para vocês, vocês podem voltar para casa. Só que agora eu estou com uma crise na cabeça, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Obrigado, pode ir lá. Eu estou assim: cara, que é isso? Eu volto então para a igreja com a Isabela. Aquilo foi um anjo? Aquilo foi Jesus? Aquilo foi Deus? O que foi aquilo? A gente toma uma decisão de passar a noite naquele lugar e ir então para uma outra vila, fugindo dos policiais. Nós dividimos então, a metade da equipe foi comigo em direção à China, e a outra metade foi com a Isabela em direção ao oposto da China. Caminhamos por 10 horas de hiking, subindo as montanhas. Por 7 horas eu tive que carregar um cara que teve burnout, ele não conseguia mais caminhar, eu tive que carregar ele subindo as montanhas. Ao chegar naquela vila, bruxos aceitaram a Jesus, cegos voltaram a enxergar, surdos voltaram a ver, milagres criativos aconteciam, e por onde nós passávamos, o respaldo do Espírito Santo chegava naquele lugar. E aí, depois de 3 dias, o Espírito Santo falou: volta. Eu falei: volta? Nós voltamos então, começamos a caminhada de volta para a igreja. No meio do caminho a gente se perdeu, passamos por areia movediça, cara, um monte de coisa que eu posso te contar aqui até amanhã. Quando eu chego na igreja, eu vou tomar um banho, porque eu já estou, 5, 6 dias sem tomar banho, porque era no topo dos Himalaias. Então, eu sei que tem alguns aqui que não gostam de tomar banho, toma vergonha na cara, vai tomar banho. Eu não podia tomar banho. E eu estou lá agora tomando banho, no chuveirinho, com as águas que escorriam da montanha, gelada. Eu estou tomando banho, e de repente, um banheiro, pensa isso, no meio do mato, um buraco no chão, era um banheiro feito de telha de alumínio, e você tomava banho de cuíca. Então, estou tomando banho, e de repente, estou assim, cara, já vou sair. Falei: brother, já vou sair, fica tranquilo. E o cara batendo. Eu boto minha roupa correndo, abro a porta para gritar com quem era. Pensei, de repente o cara estava com uma dor de barriga, sei lá o que o cara estava. Quando eu abro a porta, é o policial que prendeu a gente há 3 dias atrás. Ele
me entrega um documento e sai andando. E quando eu pego aquele documento, eu estou tentando entender o que é esse documento. Eu olho para o documento e eu vejo um selo naquele documento. Era um selo do governo do Nepal. Eu pego então aquele documento, saio correndo para o pastor, entrego para o pastor e falo assim: pastor, me perdoa, desculpa, nós bagunçamos todo o teu processo aqui de pregar o evangelho nessa vila, eu vou levar o time embora agora. A minha esposa nem tinha chego ainda do local que ela estava, e eu falo com a equipe: bota a roupa, bota todo mundo correndo, vai botando tudo correndo aí, que a gente vai ter que sair fugido agora. E enquanto nós estamos fugindo daquela localidade, eu paro então de frente com o tradutor e o pastor começa a rir. E o pastor vai rindo, e eu chorando, cara, o que está acontecendo? E o pastor rindo, e o pastor falava assim: Gabriel, você não vai acreditar no que está acontecendo agora. Eu falei: lógico que eu não vou acreditar, eu não falo Nepali, me explica o que está acontecendo. Ele falou: esse documento é um documento do governo do Nepal, falando que a partir de hoje, nós estamos liberados para pregar o evangelho nessa tribo. Deus te abençoe. Eu vejo Deus te entregando missões. Eu vejo um globo no teu estômago, como se Deus estivesse te soprando para missões. Mais Espírito Santo. Quero orar pela tua filha. Uma unção pelas nações. Em nome de Jesus. Naquela tarde, num dia normal, simplesmente pela proclamação do Evangelho e a manifestação do Evangelho, uma vila inteira pôde pregar o Evangelho. E não para por aí. Eles puderam finalmente receber os times missionários naquela localidade. E a partir daquela data, qualquer ato de perseguição contra aquela igreja, o governo do Nepal estava interferindo a partir daquele momento. Meu amigo, minha amiga, eu não quero te forçar a nada. Eu não quero te levar para um hype. Eu não quero te levar para uma emoção. Eu quero te levar para um entendimento de que, se você tem uma revelação de quem Cristo é, você prega o Evangelho com ousadia, o Espírito Santo vai se encarregar de te respaldar, e nesse processo você vai manifestar o reino de Deus por onde você passar. Existem muitas pessoas aqui que estão presas no medo. Você está preso no que as pessoas vão pensar de você. Presas ainda: será que eu sou capaz? Será que eu não sou capaz? Até mesmo preso: eu não sei se eu entendo o suficiente. Meu amigo, você tem o suficiente para ser um sinal de transformação nessa cidade. O Senhor quer usar a tua vida como uma revelação fresca, com ousadia para pregar o Evangelho. E estes sinais acompanharão aqueles que creem. Hoje não é só mais um culto, não é só mais uma conferência. O Senhor quer te marcar para que você possa ser cheio do Espírito Santo. Feche os teus olhos. As pessoas que estão em pé, se você puder, todo mundo se colocar de pé no teu lugar. Eu quero orar por você nesses minutos finais. O Senhor está falando contigo aqui nessa noite? Tá bom. Feche os teus olhos. Abra as tuas mãos como se você fosse receber um presente de Deus. Espírito Santo, passeia no nosso meio. Espírito Santo, toca-nos, enche-nos nessa hora. Eu te peço por uma renovação de mente, uma revelação fresca. Aonde você estiver, com os teus olhos fechados e as tuas mãos abertas, como se você fosse receber um presente de Deus, só prepara o teu coração. Fala assim: Deus, eu estou pronto para ser um testemunho vivo nessa cidade.
O altar está livre. Se você quer sair do teu lugar, se lançar aqui no chão. Hoje é uma noite de um encontro individual com a glória de Deus. À medida que você vai vindo, vai encontrando um espaço aqui. Deus quer te usar, cara. Deus quer te usar. A única coisa que você precisa é de um de repente de Deus. Como Paulo em Atos capítulo 9. Enquanto você está aqui, o Espírito Santo está tocando o teu coração. Vai vindo, vai abrindo espaço nos corredores. Se você não conseguir chegar aqui, se lança aí mesmo nos corredores. Se lança nas cadeiras. O Espírito Santo está passando aqui nesse lugar, ele está trazendo convencimento. Existe uma presença tão doce do Espírito Santo. O Senhor está marcando uma geração com de repente. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Mais. Vai se entregando. Alguns aqui precisam entregar, muito receio ainda. Deus quer te usar, cara, para você transformar uma geração. Escamas estão caindo dos olhos nessa hora. Eu sinto isso muito forte. Enquanto você adora, existe uma atmosfera profética aqui nesse lugar. Se você está nas cadeiras, só liga as suas mãos, vai adorando ao Senhor. Nesses minutos finais, o Senhor tem uma porção fresca para você também. Levanta essa geração, Senhor Deus, para ser aqueles que vão virar o mundo de ponta cabeça. Levanta esses jovens, esses adolescentes, para ser aqueles que vão virar o mundo de ponta cabeça, que vão virar Araçatuba de ponta cabeça, que vão virar São Paulo de ponta cabeça. Pai, levanta os avivalistas, levanta, Senhor Deus, os pastores, levanta os mestres, os apóstolos, os evangelistas. Nós precisamos da tua unção, Espírito Santo de Deus. Nós precisamos da unção que quebra o jugo. Pai, eu quero orar agora, lá da ponta do salão até aqui na entrada. Sopra o teu Espírito Santo, marca cada coração nessa hora. Vem com o batismo de lágrimas, batismo com o Espírito Santo, sinais e maravilhas, dons de operação de milagres. Pai, eu quero clamar, levanta a tua igreja como uma agente de transformação nessa cidade. Cada jovem, cada adolescente, Espírito Santo de Deus, enche-nos nessa noite. Erga as tuas mãos, adore ao Senhor com tudo que você tem nesses minutos finais.
Erga as tuas mãos o mais alto que você puder. Clame isso, majestade. À medida que você vai clamando, majestade santa, o Senhor está te enchendo nessa hora com ousadia para pregar o Evangelho, ousadia para curar os enfermos, unção para ressuscitar os mortos. Essa casa será uma casa de milagres, sinais, maravilhas, jovens cheios do poder do Espírito Santo de Deus, jovens que se movem na palavra. Faz, Senhor Deus, mais uma vez, derrama do teu poder, derrama da tua unção, derrama da tua glória. Se puder, pegue a mão da pessoa que está do seu lado, rapidamente. Se você está aqui no chão, você não precisa. Se você está nas cadeiras, dá a mão à pessoa que está do seu lado. Eu sinto algo no meu espírito. É a última coisa que eu farei aqui nessa noite. Eu sinto de Deus. A palavra de Deus fala em Atos capítulo 2, quando eles estavam juntos, reunidos no mesmo lugar. Um vento como de um som impetuoso encheu aquele lugar e todos foram cheios. Existe algo relacionado a uma unidade fresca que o Senhor está derramando sobre essa causa, e também um respaldo de unção e autoridade para sinais e para maravilhas. A partir de hoje, curas irão acontecer como nunca antes. Milagres vão acontecer como nunca antes. Avanço irá acontecer como nunca antes. O Senhor está levantando nessa noite avivalistas cheios do Espírito Santo. O que você vai fazer? Pega a mão da pessoa que está do seu lado, erga o mais alto que você puder. Começa a clamar por essa pessoa nessa hora. Vai clamando: Senhor Deus, aviva o meu irmão. Traz avivamento, traz poder, sinais, maravilhas. Aviva, Senhor Deus, a tua igreja. Nós precisamos da tua unção, nós precisamos do teu fogo, nós precisamos, Pai, do Espírito Santo de Deus.
Derrama o teu Espírito Santo sobre nós. Derrama, Senhor Deus, o teu Espírito Santo sobre nós. Pai, nós clamamos por uma geração cheia do teu poder, que vai se mover em sinais e maravilhas. Pai, aviva a tua igreja. Sinais, maravilhas, poder do Espírito Santo. Nós oramos agora aquilo que a palavra fala em Atos 4:33, que com grande poder e grande ousadia os discípulos davam testemunho de Cristo. Pai, eu quero clamar pela maior onda de salvação dessa cidade, a maior onda de conversão dessa cidade. Pai, os perdidos voltando para casa, jovens, adolescentes cheios do teu Espírito Santo, curas, milagres, sinais. Agora, Pai, levanta dessa geração os próximos avivalistas. Nós clamamos nessa noite, levanta os avivalistas. Enquanto você está com a tua mão erguida, enquanto nós louvamos, só ora no Espírito, mais 30 segundos. Oh, rabadarabaxeria na la 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 erianda rabababa catarabababa chororoco torobobobo xerianda la 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 la. Oh, rabababa erianda la 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 erianda rabababa xererecanda rabababa chororoco torobobobo xerere. Mais. Tem uma unção fresca, mais um vinho novo, uma unção fresca. Chorabababa xerianda la la la. Rabadarabababa recanda xerianda la la la. Lá na ponta do salão até aqui na frente tem um rio de óleo escorrendo nessa hora. Enquanto você ora, vai se enchendo. Oh, rabababa xerianda la 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 erianda rabababa canda rabaxorianda la la. Se você não ora no Espírito, só vai adorando ao Senhor. Oh, rabababa, aviva-nos, Senhor Deus, aviva-nos, Senhor Deus. Vem com o teu poder, vem com a tua unção, a unção que quebra o jugo. Sinais, maravilhas, e estes sinais acompanharão aqueles que creem. Oh, rabababa xerianda la 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 erianda rabá xerianda la. Seja cheio, mais.